obrigado a todos por terem vindo. Meu nome é Luís Correal, sou editor da Saída de Emergência e queria agradecer a todos as caras conhecidas e as caras desconhecidas que aqui estão por terem vindo ao lançamento da Conspiração dos Antepassados, do David Soares. Queria agradecer ao David por ter vindo à apresentação e queria agradecer fundamentalmente ao João Seixas, que veio de Viana do Castelo de propósito para nos ajudar na apresentação. Queria-vos dizer que a Saída é uma editora jovem, tem 3 ou 4 anos, terá à volta de 100 livros só, mas este foi, sem dúvida nenhuma, um dos livros que mais gozo deu fazer, porque foi uma editora, quando publica um livro de um autor estrangeiro, tem pouca participação, limita-se a escolher o livro, o tradutor, um revisor, faz uma capa, mas não joga muito o conteúdo do livro. E neste caso, como no caso dos autores portugueses nós temos alguns, mas no caso da David isto é um projeto que é discutido sequer antes de se escrever a primeira linha e as coisas nascem do trabalho do autor, obviamente, mas foi muito mais giro assim e ficámos muito satisfeitos com o livro. O David já tinha escrito connosco uma pequena antologia de contos, os Ossos Arco-Íris. É uma coisa completamente diferente. Já tinha escrito também connosco alguns contos para uma antologia, As Sombras sobre Lisboa, mas este projeto foi diferente, eu estava com fé que ia ficar um bom trabalho, sinceramente eu acho que ficou muito melhor do que eu estava à espera. Para fãs de um bom thriller, de uma boa aventura, para fãs do Fernando Pessoa, a investigação, na minha opinião, foi brutal. E estou muito satisfeito e muito orgulhoso e acho que é um livro maravilhoso e pronto, já dei os parabéns ao David muitas vezes e vou passar a palavra ao João que veio de propósito de longe para apresentar o livro e o autor, para quem não conhece. Obrigado. Olá a todos. Obrigado também por terem vindo. Eu quero agradecer ao Luís, ao David, o convite que me fizeram. Tiveram essa má sorte de me convidar e eu tenho toda a honra e todo o prazer em estar aqui. Não é a primeira vez que eu e o David estamos numa situação destas. E ele sabe que isto acontece sempre. Um livro, e é o azar de qualquer autor, de qualquer escritor, depois de lhe fugir das mãos, passa a ser domínio público. E o livro que o autor escreveu nunca é o livro que nós lemos. Cada um de nós lê o livro de uma maneira, comunica com ele, tem conversas com ele, faz-lhe perguntas e, consoante as respostas que o livro nos dá, avaliamos-lo pelo valor que terá ou não. Tenho que confessar que a Conspiração dos Antepassados foi um livro que deu um diálogo muito interessante comigo, deu-me alguns estalos, virou um bocado o texto, cuspiu-me na cara e fez-me ver a história e, sobretudo, para aqueles que acompanham o trabalho do fandom português, do Fantástico, da literatura fantástica e que acompanham os nossos blogs, as nossas mailing lists, sabem que é uma discussão que nós temos muitas vezes e eu e o Macedo particularmente discutimos muito isso, a questão de haver ou não uma mitologia nacional que possa ser explorada e que possa criar e fundar um fantástico português. Eu sempre defendi que não. A história da nossa literatura fantástica é muito pobre. Nota-se com um mero apreciar dos títulos que estão nos catálogos que nós não temos uma cultura do fantástico, do horror, da ficção científica que gere projeção e que seja capaz de criar um arquétipo que perdure, como foi o Drácula, como foi o Frankenstein, como foi o Freddy Krueger, e o cenário do horror, como foi os personagens de Star Wars, etc. Neste caso, o David consegue fazer uma coisa que me surpreendeu, que foi pegar numa mitologia portuguesa, no mito do desejado, do Dom Sebastião, da debacle de Alcácer Quibir, misturou de forma muito inteligente com o Aleister Crowley e deu-me, pelo menos a mim, e espero que gostará também a vocês, um grande prazer ao ler, e deu-me uma perspectiva que é a leitura que eu faço do livro do David, que é uma perspectiva de incorporação ou corporização nestas duas personagens, no Fernando Pessoa de um lado e no Aleister Crowley do outro, de duas situações, dois momentos temporais, de duas conjecturas geopolíticas que estão ali agregadas e aglutinadas naquelas duas personagens, cada uma delas representativa de um império.
os dois, naquela altura, o Império em decadência. O Império Português já quase desmembrado, arrasta-se ainda nas colónias da África e da Índia, e o Império Inglês, que após a Primeira Guerra Mundial vive ainda numa ilusão de pujança que, sem se aperceber, e nesse aspecto o Rage Quartet também é bem elucidativo de como foi o resvalar para o caos e para a entropia, sem que os ingleses se apercebessem do desmembramento e da desagregação total que estava a sofrer o modelo colonial e imperial deles. Neste sentido, há uma passagem muito interessante no livro do David Soares, numa sessão, e pronto, vou começar a chocar os leitores, numa sessão de sexo tântrico homossexual entre o Crowley e um dos ajudantes dele, em que a certa altura eles começam a ouvir os ecos das palavras que disseram há pouco, e o Crowley explica-lhe: nós estamos a deixar o tempo para trás. E de certa forma acho que isto não só congela em si a imagem do livro e do tema do livro, como é uma imagem riquíssima para aquilo que foi o Crowley, porque o Crowley, de certa forma, deixou o tempo atrás. Ele era uma personagem dos anos 60, ele era um swinger praticamente, era alguém do swinging 60s, que estava a viver nos anos 30, era um homem fora do tempo, adiante do tempo se calhar, e a colisão que se dá neste livro entre esta perspectiva modernista do Crowley, modernista no sentido não literal, não no sentido que nós costumamos chamar de modernismo, mas de progressista, e o sentido mais contido, mais conservador, mais voltado para o passado e para a esperança do Quinto Império do Fernando Pessoa, dá uma faísca e uma chispa que faz o livro ler-se como se estivéssemos sempre a ler duas pedras de atrito a soltar faúlhas entre as mãos. O livro em si, para além de ser um objeto muito bonito, lê-se muito bem. O David tem uma capacidade de imagem, de evocar imagens visuais, literalmente, que são, lembro-me aqui de uma passagem, penso eu, alguns que eu posso ler, que eu gostei muito. É uma coisa muito simples, mas mostra bem como é que se escreve. Quando o simples facto de Fernando Pessoa deixar cair uma caneta para o chão, a caneta rolou por debaixo da cama. A ponta metalizada funcionou como um ímã, atraindo a luz e dando-lhe o formato de uma bolha, uma espada caída com uma gota de sangue reluzente na porção mais afiada do gume. Temos aqui a importância da escrita, temos aqui um movimento fluido, uma imagem que nos fica gravada e que é facilmente de visualizar. A caneta de pena, de bico, de aparo caída com uma gotinha de tinta na ponta. Está uma coisa fluida, muito, muito bonita de ler. E estas imagens repetem-se ao longo do livro todo. Tal como o Crowley ia deixando o tempo para trás, este livro tem uma relação com o leitor, pelo menos comigo, que o põe um bocado à parte dos outros livros com que potencialmente ele poderá ser confundido, porque o livro, de próprio título, A Conspiração dos Antepassados, faz um apelo já a uma identificação com esta moda das conspirações, dos Dan Browns e dos códigos da Vinci. No entanto, e o Luís já referiu isto, o David Soares fez uma pesquisa brilhante por este livro. Eu não sou de forma nenhuma especialista em Fernando Pessoa, nem conheço minimamente para falar com autoridade sobre Fernando Pessoa, mas o ambiente histórico da Lisboa dos anos 1925, dos anos 1929, dos anos 30, de 1909, a campanha de Alcácer Quibir, toda ela consegue-se entrar no ambiente da história. O livro agarra-nos e puxa-nos para um filme interior que nos dá experiências riquíssimas, mesmo quase sensoriais. E, no entanto, ao contrário, apesar de todo o saber, toda a cultura que foi posta no livro, toda a pesquisa, toda a documentação, todas as citações, e é fácil, ao lê-lo, ver não só onde está aquilo que é literalmente Fernando Pessoa a escrever, aquilo que é literalmente Crowley a escrever, mas vê-se quando David quis apanhar o estilo de um e do outro, e o leitor perde sem saber realmente, fica na dúvida: foi o David Soares ou foi Fernando Pessoa, foi o David Soares ou foi o Aleister Crowley? E isso parece muito, muito bem conseguido. Eu estava a falar, fazer esta pequena imagem dos outros livros, destas conspirações, porque há outra coisa que o separa, na minha opinião, de forma bastante positiva, desses livros. Que quem leu já, por exemplo, o Dan Brown, quem leu o Luís Miguel Rocha, também publicaste, lamento, mas apercebe-se de uma coisa: a história que lá é posta responde
muitas vezes há aquele anseio, que é difícil de explicar porque é que há agora esta frequência, esta moda das fantasias históricas, porque muitos livros destes, que nós já às vezes chamamos de história alternativa, que estamos a ver um passado que não aconteceu, não é verdadeiramente uma história alternativa, é uma história secreta. O David Soares, por exemplo, encaixa entre a história, aquilo que está registado, entre o cadastro histórico que nós conhecemos, que foi estudado pelos historiadores, pelos bibliógrafos, encaixa os factos da história oculta do que se passou em Alcácer Quibir, o que realmente se passou, realmente, entre aspas, na realidade literária, o que se passou realmente naquele encontro entre Fernando Pessoa e Aleister Crowley, ou nas poucas vezes que eles se encontraram, na correspondência que trocaram. E essa história está completamente encaixada na história verídica, não altera nada da história verídica, é portanto uma história secreta, algo que nós não conseguimos ver documentalmente porque foi escondido. E o David Soares traz essa verdade à tona nas entrelinhas da história. Ao contrário, como eu dizia, desses outros autores que apelam de vez em quando ao facilitismo, e facilitismo no sentido de eu fiz uma pesquisa ligeirinha, porque qualquer pessoa lê, por exemplo, o Código do Da Vinci e tudo o que ele lá pôs está noutros livros, 3, 4 livros contidos. Não foi preciso grande capacidade de análise nem de tratamento, foi transcrever as ideias e já está. Aliás, o Lance Simmons, que é um brilhante escritor e um excelente professor de escrita criativa, diz, e muito bem, o Dan Brown não é um romance, é uma coletânea de ideias soltas de outros livros. E esses autores, regra geral, e quem leu outros, eu digo o Código da Vinci, mas o que mais me chocou dele a mim foi o inicial, o primeiro de todos, o Deception Point, que gasta as últimas 100 páginas a levar o leitor para descobrir uma palavra de passe, que é a coisa mais básica que qualquer aluno do liceu consegue saber aquilo. Qualquer pessoa que tenha tido química no nono ano sabe chegar imediatamente à palavra passe. Estes autores, regra geral, olham para o leitor e dizem, pronto, vocês são os atrasados mentais, e eu vou-vos dar isto, que é uma coisa simplicíssima, mas como vocês não sabem que vocês são todos burros, vocês vão todos achar que eu sou muito inteligente por escrever isto. O David Soares não, o David Soares encheu isto de uma forma tal, de facto histórico, verdadeiro, pesquisado e apresentado de uma forma literariamente conseguida e agradável, mas não deixa o leitor para trás. O leitor que não conhece o Fernando Pessoa, que não conhece o Aleister Crowley, que não conhece o aspecto político da época, que não sabe o que é que estava a passar na Europa, no mundo e em Portugal, que não conhece o meio literário que rodeou a publicação da revista do Fernando Pessoa, dos círculos literários em que ele se movia, não fica perdido neste livro. E não fica perdido neste livro porquê? Porque o David atira-nos estes factos, atira-nos estas ideias, mas não quer deixar o leitor para trás, ele puxa o leitor atrás do conhecimento. E ele diz, vocês podem não saber isto, mas vejam lá, sigam-me e vejam se isto não é mesmo assim. E isso ele faz maravilhosamente bem. E nesse aspecto é impossível recomendar mais o livro. Eu penso que qualquer pessoa que goste de Fernando Pessoa vai gostar deste livro. Qualquer pessoa que goste ou que tenha lido ou que tenha aquela curiosidade de ler coisas sobre alquimia, sobre conspirações, sobre a história, vai gostar deste livro. Quem gostar do Aleister Crowley vai adorar este livro, porque eu penso que o retrato que ele fez do Aleister Crowley, além de extremamente credível, está magnífico. Sempre que o Crowley é como se chama um scene stealer, sempre que ele entra em campo, o livro está tomado por ele e é impossível parar de ler. Os simples diálogos dele com as namoradas, com os namorados, com os companheiros, com os bruxos, com as bruxas, com os feiticeiros, com os círculos alemães e ingleses, é uma coisa delirante. Eu não sei se o David Soares me dá a autorização de ler uma página. O Fernando Pessoa ouve falar do Aleister Crowley pela primeira vez através de uma personagem histórica também, que é quem ele chama o Cirilov. Vocês devem se lembrar dele, porque ele foi alfarrabista em Lisboa, depois foi ator, se não estou enganado, dos filmes do António Lopes Ribeiro. Fazia aquele cientista louco russo que tinha aquelas rádios, aqueles aparelhos lá em cima nos sótãos. Ele ouve falar do Crowley através desta personagem e fica fascinado com o Crowley, pede os livros dele, pede as informações, pede a autobiografia, e ao ler a revista do Crowley percebe-se de que o Aleister Crowley, que é um dos maiores, como ele é apresentado aqui, um dos maiores feiticeiros, um dos maiores magos do mundo, tem o horóscopo dele errado, o seu próprio horóscopo está errado. E como o horóscopo dele está errado, o Fernando Pessoa escreve uma carta aos editores a corrigi-lo e pede-lhe que passe a mensagem ao Aleister Crowley, dizendo-lhe
olha, que isto, enfim, se vir bem, o Sr. Horóscopo será assim, assim, assim. Eu peço desculpa por meter isto numa carta, que é só uma carta comercial, mas pronto, a verdade tem que ser dita. E o Crowley está num dia com o secretário dele no hotel em Londres a receber correspondências de várias partes do mundo. Ele recebeu uns manuscritos, estas expressões têm sempre manuscritos, se bem que aqui cumprem o seu papel. Recebe um manuscrito histórico que o liga, esse manuscrito tem ligações a Portugal, à escola portuguesa, aos nossos estrangeirados, a uma cultura ocultista portuguesa. E ele está fascinado com Portugal, está fascinado a tentar descobrir factos sobre o Francisco Holanda, está interessado em descobrir factos sobre os templários em Portugal, sobre todo aquele período histórico. E de repente está em Inglaterra a ler a correspondência e só lhe saem cartas de idiotas, daqueles que escrevem as cartas à Maia e coisa e tal, eu dou-me isto, eu dou-me aquilo, eu rezei e fiquei curado e coisa e tal. Então ele está a ler as cartas e começa a rasgar umas atrás das outras. E diz o Crowley para o ajudante. Isto aqui, eu leio esta cena porque dá sempre um arrepiozinho quando ouvimos duas personagens históricas falar uma da outra. Nos filmes é sempre aquela cena, quando nós sabemos este e aquilo, ei, vão-se cruzar agora. E de facto é a primeira vez que o Crowley eu falo de Pessoa. E nós temos aquela referência, entre aspas, pelo Pessoa. E a forma como ele toma conhecimento dele parece-me muito divertida e muito on point. E diz ele para o secretário: ouve esta, disse agitando a carta. Este Palermo diz que sonhou comigo e que o sonho lhe curou a cegueira que tinha desde a infância. Isso é uma novidade, diz outro. Já viste o tipo de coisas que concorrem para me distrair? O sorriso desapareceu. Não posso distrair-me com esta merda. Rasgou a carta, agarrou outro envelope e rasgou-o também. Nem vais ler esse? Para quê? Perguntou rasgando o outro. São cartas de falhados, Easy. Falhados, que se fodam. Eles que escrevam à fada dos dentes. Agarrou no envelope e preparava-se para o rasgar quando leu o remetente e parou. Já que falas em novidades, isto é que é uma novidade. O que se passa? Uma carta da Sociedade de Poesia de Oxford. Retirou o papel, leu e mostrou ao secretário. Querem que eu dê uma palestra sobre magia depois do ano novo. Vê lá tudo. Isso é bom, não é? Se pagarem, claro. Não fazia ideia que eles se interessavam por magia. Acho que alguns poetas devem interessar-se, mas a maioria dos literatos nem sabe que a magia existe. Tanto pior, eles é que perdem. Vais falar sobre o quê? Não sei. Tenho mais em que pensar neste momento. Releu a carta e disse: vou falar sobre uma merda qualquer, não interessa. Podiam ter-se lembrado que também sou poeta, mas não. Só me devem ter convidado para fazer vilão de uma forma ou de outra. E agora, para o vosso entretenimento, Aleister Crowley, o mago negro, que vos vem falar da importância do queijo na vida dos pinguins. Isso é bom. Se eu posso arranjar um assunto tão perverso, tão sanguinário, que fará com que a palestra se converta numa tortura. Falar-lhes sobre o Jack o Estripador, por exemplo, com pormenor macabro, e contar-lhes que a assassina de todas aquelas putas foi Blavatsky. Ou falar sobre a própria Blavatsky. Isso é que seria cruel. Sim, por que não? Ou falar-lhes do Spa da Condessa Bathory, da coleção de cabeças de Gil de Ré. Oh, Aleister, disse Haggerty rindo. O Gil de Ré não colecionava cabeças. Eu sei, mas eles não. Bateu com a mão na secretária. Está decidido. Isso será o Gil de Ré. Agarrou outro envelope, rasgou-o, e quando deixou cair os pedaços sobre a secretária, notou que quem era o remetente amarreceu. Fodido seja eu na boca. Merda, Aleister, que é isso? Outra ameaça de morte? Crowley agarrou as metades do envelope e retirou a carta rasgada. Aplanou-a sobre a secretária e leu. Mas afinal, o que é isso? Perguntou Haggerty, inclinando sobre o ombro de Crowley. É uma carta de Portugal. Portugal? Não há coincidências, Easy, minha bela serpente. Agarrou-lhe a mão e beijou-a. Estamos a caminhar em tijolos dourados. Lê a carta. Sim, deixa-me ver. Excelentíssimos senhores, muito obrigado pela vossa carta de 22 de novembro e pela cortesia de tão rapidamente me terem enviado os 2 livros a que me referi. Blá blá blá, informal. Não está, o seu horóscopo não está correto. Olhou atónito para Haggerty e continuou a ler. E que se ele admite que nasceu às 23 horas 16 minutos 39 segundos 12 de outubro de 1875, terá carneiro 11 no seu meio-céu, com o correspondente ascendente e cuspides. Encontrará então as suas direções mais exatas do que provavelmente as encontrou até agora. Isto é mera especulação, claro, e peço desculpa que os massacre mais intromissão puramente fantasista no que é, afinal de contas, apenas uma carta comercial. Atrevido, disse Haggerty. Quem é esse fulano? Um tal Fernando Pessoa. Relendo a carta, disse: o cabrão corrigiu o meu horóscopo. Portanto, isto é realmente saber apanhar um momento histórico, uma relação entre personagens históricas no momento em que elas ainda se estão a construir, em que ainda estão a construir a sua imagem, em que ainda estão a construir o seu mito. E isto é muito importante para puxar o leitor para dentro de uma obra. Eu, obviamente, não quero estar aqui só a falar sozinho, afinal está aqui o David, que é quem vocês querem ouvir. E se ele estiver de acordo, vamos ter uma conversa os dois sobre isto, para também não ser mais uma palestra a amassar. E eu pergunto, no seguimento daquela entrevista que já fizemos no blog, tu referiste na altura que
Este livro surgiu de 3 projetos em que estávamos a trabalhar: uma biografia do Pessoa, uma obra de banda desenhada, uma adaptação do Crowley, se bem me recordo, e o outro que era. Eu não sei se é. Exato, não, terceiro é A Mania Ocidental de Juventude de Interesse. E de que forma, David, é que esses projetos se transformaram neste livro que aqui está? De uma forma bastante natural. Esse livro acompanhou-me desde há 4 anos, quando na sua encarnação original se separava em 2 entidades distintas: uma biografia ficcionada sobre Fernando Pessoa e uma biografia ficcionada sobre Aleister Crowley, para ser feita em banda desenhada. Consciente que eu estava do encontro entre ambos, sempre considerei que a situação poderia servir de base para um bom romance, mas somente se fosse encontrado um bom motivo para Aleister Crowley se deslocar a Lisboa. E o que é que isso significa? Significa que não faria sentido nenhum escrever um romance no qual Crowley se desloca a Portugal em busca de um artefacto estrangeiro. Eu percebi desde o início que, para escrever sobre esse encontro, o motivo pelo qual o encontro se concretiza teria de ser algo relacionado com a história de Portugal. Algo interdisciplinar, que pudesse ser também uma forma de introduzir outras mitologias de outros países, para não ser algo hermeticamente fechado. E o mito que eu encontrei para unir com elegância as mitologias pessoana e a mitologia de Crowley foi o mito de Dom Sebastião, que ao fim e ao cabo nem sequer é um mito exclusivamente português, é um arquétipo, é um mito partilhado com muitos povos da Europa, com o povo alemão, com o povo inglês, até mesmo com os muçulmanos. É um mito sobre um rei encoberto, um rei desaparecido, que se divide sempre, pode-se dizer, em 3 partes. Existe sempre um rei desejado, que é esperado pelo povo e que vai trazer novamente as glórias que foram perdidas. Esse rei é morto ou desaparece numa batalha decisiva, e em terceiro lugar, ele, depois de passar um estágio nas trevas, num qualquer lugar esquisito, ou é mesmo defunto, acaba por ressuscitar ou retornar, precisamente para servir de Messias, para servir de arauto de todas as aspirações de um povo. Os ingleses têm o rei Arthur, perdido em Avalon. Os alemães têm o Frederico Barbarroja, perdido no interior de uma montanha mágica. Os muçulmanos têm também o imã desaparecido. Portanto, é um mito cuja origem se perde no tempo, e nem é muito fácil de apontar qual seria a mitologia que deu origem a isto, porque as fontes são muito contraditórias e é algo difícil de apurar, mas poderá muito bem ter raízes no mito judaico do judeu errante, no mito judaico do Messias, porque, reparem, falo aqui de sebastianismo, e normalmente as pessoas pensam logo nas trovas do Bandarra. Mas o Bandarra nunca foi sebastianista, porque, nascido provavelmente antes de 1500, ele nunca poderia ter sido sebastianista, porque Dom Sebastião nasceu em 1554. Portanto, todo o trabalho que o Bandarra nos deixou é quinta imperial, é milenarista. O que é que isso significa? O Bandarra, sendo um cristão novo, obviamente era um judeu convertido ao cristianismo, e a sua obra não deixa de espelhar o mito do judeu errante, o mito do Messias que há de vir. É uma crença judaica fortissimamente enraizada na cultura deles, que encontrou uma expressão maior no livro sagrado judeu, que se chama o Torá de Atzilut, que é uma coisa hermética, muito estranha, que tem muitos pontos em comum com todas estas mitologias dos reis encobertos e de algo que o Messias que irá regressar. Portanto, todo este culto do judeu errante e do Messias se intercruzou com o mito quinto imperial português à luz do sebastianismo. Porque o que era o mito do quinto império português? Poderia ser visto como um milenarismo cristão, em que, no final dos tempos, isto tem a ver com o trabalho de um abade cisterciense chamado Joaquim de Fiore, que nasceu no século XII. Foi depois, se não estou enganado, foi para um estudante de Cister na Itália. Ele começou a estudar os Evangelhos, estudar o Apocalipse, e chegou à conclusão que tudo aquilo estaria separado em 3 idades. E o Apocalipse corresponderia àquilo que antecede a última idade, que é a idade do Espírito Santo. Ou seja, é o mito do judeu errante, é o mito do Messias judaico transferido para a mitologia cristã à luz do Espírito Santo. O culto do Espírito Santo foi introduzido em Portugal pelo Dom Dionísio e pela Rainha Santa Isabel, e, como poderão ler no romance, é mesmo a partir daí que começa a conspiração dos antepassados. Porquê? Porque
toda a corte portuguesa, à luz destas mitologias, à luz de querer trazer o Quinto Império para Portugal e fazer com que Portugal seja o arauto das descobertas do mundo e seja o país mais importante do mundo, vai começar a trabalhar em segredo, munindo-se de uma série de mágicos e de ocultistas, para criar uma figura que poderá servir precisamente de Messias, para servir de arauto do Quinto Império. Mas, para que isso aconteça, tem que seguir todo um protocolo mágico e esotérico que está patente em todos estes manuscritos, todas estas matérias que estão para trás, que lhes antecedem, que são antiquíssimas. Eu não vou revelar o que é, porque isso seria estragar o prazer da leitura, mas eles conseguem, e é esse mistério que perdurará pelos séculos, que irá chamar a atenção do Aleister Crowley, que irá chamar a atenção do Fernando Pessoa, à luz da obra e do legado do Francisco de Holanda. Quem foi o Francisco de Holanda? Foi o artista português mais importante do Renascimento, infelizmente quase desconhecido do público português, fora dos círculos académicos que se dedicam ao estudo da arte e da magia. Ele nasceu em 1517, morreu em 1585. É uma personagem que foi enviada para a Itália por Dom João III para estudar com Miguel Ângelo, para estudar com os génios da pintura renascentista. Ele escreveu o tratado de pintura mais antigo da Europa e do mundo, mesmo antes do tratado de pintura do Leonardo da Vinci. Foi um gênio, um pintor, um arquiteto, projetou uma cidade mágica, projetou uma Lisboa mágica num livro intitulado Da Fábrica que falece à cidade de Lisboa, dedicado posteriormente ao Dom Sebastião, onde ele faz o plano de toda uma Lisboa quinto imperialista, ou seja, aquela Lisboa era para existir no lugar desta que hoje temos. Se, precisamente, Portugal conseguisse ter impulsionado todo este mito quinto imperial, é claro que isso nunca aconteceu, esse trabalho do Holanda ficou perdido, serviu de base até para a construção do nosso aqueduto, entre outras coisas. É um trabalho que conseguiu encontrar o seu caminho, não um caminho muito brilhante, mas está presente. E à luz do legado do Holanda, o Aleister Crowley vai contactar com o Fernando Pessoa, empurrá-lo para uma aventura que o Pessoa não vai aceitar muito bem no início, porque o Pessoa é um indivíduo muito formal, muito educado, muito pouco arriscado, não gosta de correr riscos, não gosta de viajar, não gosta de sair de casa, ele quer ficar a escrever, mas o Crowley vai, enfim, animá-lo de uma forma que ele nunca poderia esperar e entrega-se à aventura completamente. Uma coisa, um dos aspectos dessa aventura que nós apanhamos no livro tem a ver com a magia e com o uso que um e outro fazem dela ou dos conhecimentos que procuram ter. Uma coisa que eu achei muito interessante na forma como tratas a magia, seja nos primeiros contactos com a pessoa com ela, seja quando vemos o Crowley já em fase, segundo ele diz, decadente, em que já estou a perder os meus poderes e as minhas capacidades, é que tu tratas a magia de uma maneira realista, digamos assim, no sentido em que parece ou transmite a ideia de que todos os mágicos, todos os que se dizem magos, o Crowley diz isso no teu livro, ou são aldrabões ou não percebem nada daquilo que estão a fazer, e muitas vezes são os dois ao mesmo tempo. Mas o interessante que eu acho é que a magia vai funcionando, vão-se materializando os cones de luz, vão-se abrindo as pistas, vão-se apanhando as pistas para o mistério, mas funciona quase como se de uma forma tentativa, ou seja, como se os métodos, os tratados alquímicos, os métodos mágicos que o Crowley adapta do erotismo indiano, funcionassem quase à sorte. Ou seja, eles funcionam porque, enfim, eles não sabem bem o que estão a fazer, porque a magia existe e eles têm uma aura, uma personalidade forte, a magia cai neles como para-raios. De onde é que te veio esta, ou estou a fazer uma interpretação demasiado longe daquilo? Eu tive sorte, porque a forma como o Crowley era para a magia é muito semelhante de um ponto de vista de um ateu. Eu, enquanto ateu, não acredito no espírito, não acredito em Deus, não acredito em nada disso, mas gosto de escrever sobre temas sobrenaturais, e gosto de escrever sobre temas sobrenaturais encontrando um ponto de vista credível para introduzir esses assuntos. E o que o Crowley escreveu em determinados livros sobre a magia era precisamente isso, é que a magia é uma forma, ele dizia mesmo que era uma ciência, é uma ciência de provocar mudanças no mundo de acordo com a nossa vontade. Ele dizia, não adianta teorizar muito sobre estas coisas, porque basta sabermos que ao efetuar determinadas ações e determinados rituais, certos resultados vão ocorrer.
Portanto, isto vai contra tudo aquilo que os outros bruxos da época estavam a fazer. O Crowley era um profundo racionalista místico. Ele fundou a abadia de Telema em Sicília, na Itália, mas no fundo ele não quis ser um guru, não quis ser alguém que liderasse uma seita. Porquê? Porque ele no fundo queria viver um sonho literário inspirado no Rabelais, onde ele foi buscar a abadia de Telema, que é um sítio onde aparece numa obra de Rabelais, o Gargantua. E ele queria ser um dandy, mas não queria ser um verdadeiro bruxo, não queria ser um verdadeiro guru. E ele obrigava os discípulos, as pessoas que iam lá ter com ele, para mestre, o que é que eu posso fazer da minha vida? Ele dizia, pá, eu vou-te ensinar aquilo que sei, mas aconselho a fazeres um diário mágico, onde tu anotas todas as tuas experiências e tudo aquilo que não resultar, ou tudo aquilo que não se repetir, tu riscas e deitas fora como sendo que não válido. E isto confundiu muitas alminhas que queriam alguém que lhes dissesse literalmente o que é que deviam fazer na vida, não queriam pensar pelas próprias cabeças. Portanto, o Crowley não foi um verdadeiro guru, como foi, por exemplo, Charles Manson ou outros indivíduos que lideravam, James Jones em Jonestown. Não foi, a abadia de Telema não desencadeou numa aberração como Jonestown, precisamente porque o Crowley era um indivíduo literado, que conhecia muito bem os clássicos. No fundo era um gentleman britânico, completamente louco para os padrões da altura, mas que queria viver um sonho literário, não era um psicopata, como temos hoje essa noção. E, nesse sentido, a forma como a magia é introduzida no livro acaba por ser muito quase científica. Porquê? Porque tem bases físicas reais. A dada altura, no capítulo 3, o Pessoa e o Crowley vão à procura de um objeto mágico chamado um Atanor. O que é um Atanor? É um forno alquímico, é uma espécie de... é uma coisa estranhíssima. É feito como se fosse um castelo quase, é uma espécie de alambique com forno, uma coisa muito estranha. E eles andam à procura desse Atanor, que dizem que tem propriedades mágicas e é aquilo que o Crowley precisa para fazer um determinado ritual que lhe vai permitir passar mais à frente. E aos tantas a pessoa pergunta, então, mas o Atanor será mesmo mágico? Não sei o quê. E o Crowley diz, pois, possivelmente será. E porquê? Porque provavelmente a liga com que ele foi construído terá propriedades mágicas, ou terá propriedades paramagnéticas, ou até radioativas. Porque o que o Crowley diz é que, repara, nas lendas que dizem sobre este Atanor, dizem que ele ressuscitava os mortos e que tinha o poder de recompensar apenas os bravos, e ele explica ao pessoa o que é que isto poderá querer dizer. Poderá querer dizer que possivelmente eram lá feitas beberagens ou medicamentos, aproveitando as próprias propriedades físicas do invólucro, para que esses medicamentos, essas beberagens tivessem efeitos que poderiam ser entendidos como mágicos. Portanto, estamos a falar aqui de magia, mas é uma magia muito próxima da realidade física. Não há aqui fantasmas, não há aqui espíritos, é tudo muito racional, tudo muito físico. Até mesmo quando a dada altura, no capítulo 5, o Crowley faz um ritual e vai parar a um sítio estranhíssimo, depois vocês irão ver qual é, algo completamente apartado da realidade que nós conhecemos. É algo que se aproxima muito da ciência. Porquê? Aqui fala muito da árvore da vida, que é algo tirado da tradição mágica judaica. A árvore da vida é sobretudo um mapa do universo. É um mapa que o sistema mágico da Cabala tem sobre o universo. É composto por 10 esferas, 10 planos de existência, rodeados por 3 anéis de infinito. O que é que isto significa? Significa, em termos científicos, que pode ser entendido como um mapa do universo, ou de todos os universos possíveis, rodeado pelo contínuo espaço-temporal. Esta ideia dos universos que nascem uns dos outros é advogada até pela ciência moderna e pela física, dizendo que o nosso universo, impulsionado por uma força estranhíssima chamada energia negra, está a ser expandido em vez de se contrair. Ou seja, o Big Crunch não vai acontecer. O que vai acontecer é que o universo vai se expandir cada vez mais, até rasgar pelas costuras, num prazo que os cientistas dizem que acontecerá mais ou menos daqui a 300 bilhões de anos. Portanto, já não teremos cá, que é uma grande sorte, mas quem cá estiver vai sofrer um bocado. Isto essencialmente é a árvore da vida, porque o que eles dizem é que à medida que o universo vai se expandindo, vão nascendo novos universos parecidos com o nosso, mas não totalmente idênticos, porque têm propriedades físicas diferentes, mas que vão nascendo da superfície desse universo, tal como se soprássemos, imaginem que estão a soprar uma bolha de sabão, e às tantas ela começa a crescer, a crescer, a crescer, e pode dar-se o caso de começar a nascer bolhas mais pequenas na superfície. Isso é o que acontece com a expansão do universo agora, e isso é a árvore da vida, é o universo a nascer em outros universos. Portanto, quando o Crowley faz um ritual mágico para ir para outro plano de existência, isso tem
obviamente, bases científicas, não é algo totalmente tirado da cartola, não é uma coisa sobrenatural no sentido convencional. Aliás, um aspecto curioso que complementa muito bem este outro aspecto, que é quase uma transposição da lei de Clarke. Neste caso não se trata de tecnologia suficientemente avançada que seja distinguível da Tangier, mas tal como o David ainda agora reproduziu aqui esta questão da velocidade norte, pouco tempo antes disso, do que do Crowley irem à procura desse objeto mágico, o editor do Crowley, da Mandrake Press, visita no hotel e vendo lá uns boiões de vidro com os tubos retorcidos e uma lamparina por baixo, pensa logo que aquilo que é uma coisa para drogas e não sei quanto e coisa e tal, quando na verdade era apenas uma cafeteira primitiva, uma forma de aquecer a água para subir ao café e depois desligando o calor, ele voltava a descer já o cafezinho feito e ele fica a olhar para aquilo logo sem perceber, é alguma coisa sobrenatural ou então é completamente para as drogas, Foi um episódio real. Isso aconteceu não com o Percy Stevens, mas com um agente da polícia francês que ou seja, o Crowley estava em França, estava em Paris e foi denunciado por um namorado. O namorado estava com ciúmes, que o Crowley andava a interessar-se por outra pessoa, ainda por cima era uma mulher, e ele ficou horrorizado. Alguém que eu não posso mentir? Exatamente.